Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Para aqueles que ainda não sabem, as crianças já começaram na salinha delas, na primeira música já, tá bom? Aqueles que ainda quiserem levar as crianças, fiquem à vontade. Meus irmãos, hoje eu quero meditar com vocês num texto que está em Mateus, capítulo 8, porque é um texto que fala sobre um convite muito importante. Em primeiro lugar, Jesus, esse sobre quem cantamos agora e em quem temos fé, aquele em quem confiamos, ele fez um convite a todos, quando ele esteve entre nós, e esse convite permanece. Qual é o convite de Jesus? Ele disse que você, que está cansado, sobrecarregado, você que está mergulhado no pecado, destruído pelo mal, você que está confuso e perdido, você que mesmo às vezes dentro da igreja sabe que precisa, na verdade, viver de verdade, Jesus chama você para segui-lo. Ele fala: venham me seguir. Seguir Jesus significa, em primeiro lugar, que você entendeu a sua necessidade de obedecê-lo, de viver por ele e para ele. Só que isso só acontece quando você reconhece mesmo que do seu jeito e como você estava fazendo não vai dar certo. A vida vivida ou sobrevivida como você faz te condena, te leva à destruição, mais cedo ou mais tarde. E quando você entende isso, você se arrepende pela vida que você vive, você confessa a Jesus a sua vida de pecado e você entrega sua vida para Ele. A partir desse momento, o sacrifício que Ele fez na cruz, há mais de 2000 anos, é poderoso para perdoar os seus pecados e te purificar e te dar poder para viver uma nova vida. Nós já ouvimos isso em algum momento da nossa vida, e se você está ouvindo aqui a primeira vez, que bom que você está ouvindo isso hoje. E aí, em algum momento, a gente falou: eu vou seguir Jesus. Só que seguir Jesus tem um jeito de seguir Jesus. Não é de qualquer jeito também. E é isso que está escrito aqui em Mateus 8, versículo 18. Ele diz assim no versículo 18: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Esse texto, Jesus está no meio da multidão. E não é todo mundo que está falando de Jesus que segue Jesus. E ele faz questão de separar, às vezes, essas pessoas para deixar claro que não é bem assim. E esse é um dos momentos em que ele fala: olha, quem me segue vem comigo. E essa é uma passagem que Deus usou para falar comigo esses tempos atrás. Tem quase um mês que eu fui a um evento da Prefeitura de São Sebastião. Eu sou coordenador lá, né? Sou professor lá. E eu precisava ir ao teatro lá para uma palestra que ia ter. Mas antes de chegar no teatro, porque eu estava adiantado, eu percebi que estava acontecendo uma missa na igreja matriz, lá da cidade de São Sebastião. E o padre abriu esse texto e começou a explicar esse texto. E Deus falou muito comigo naquela situação. Principalmente por causa das decisões que eu estou orando para tomar. E que tinha tudo a ver com atravessar um canal, né? Atravessar o mar. E Jesus nos chama para fazer essa travessia. Vamos fazer uma travessia. Só quem é discípulo ouve a voz de Jesus, ouve o convite que ele faz para fazer essa travessia, que nos torna diferentes do resto da multidão.
Não é todos que conseguem fazer a travessia, não é todos que podem fazer a travessia. O versículo 19 diz assim: Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, em primeiro lugar, se você quer seguir Jesus, isso não tem a ver com conforto e nem mesmo com um lugar físico. Não tem a ver com isso. Apesar de a igreja local ter muita importância, porque é aqui que a gente experimenta a família de Deus, seguir Jesus está para além disso. Está para além de um lugar físico, um endereço. Nós sabemos que a família de Cristo está espalhada, a igreja está espalhada por muitos lugares. E aquele que quer seguir Jesus não fica preso a uma placa, inclusive, ou a um endereço. Ele não fica preso nem ao endereço da casa dele, nem ao endereço da igreja local. Ele sabe que em todo o tempo onde ele estiver e o que ele estiver fazendo, ele é um seguidor de Jesus. E aquele fariseu não entendia muito isso. Eu vou com você para onde você for. Aí Jesus deixou claro, olha, eu não tenho uma sede, eu não tenho uma sinagoga onde eu fico preso, eu não tenho nem sequer um lugar para chamar de minha casa. Então Jesus estava livre de qualquer referência geográfica. E nós temos essa característica por causa de Jesus. Em alguns momentos, a palavra de Deus fala que nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, como tem uma música muito bonita que fala isso também, né? Que eu gosto de ouvir a Maria estar cantando ela, inclusive. Nós estamos sempre a caminho, nós estamos indo e pregando o evangelho a toda criatura. Então, essa é uma condição do discípulo. A gente não se vê acomodado, parado ou com uma referência desse tipo. Nós sabemos que este lugar não é o nosso lugar. E eu não estou falando dessas 4 paredes, eu estou falando dessa terra, desse momento, né? Assim, meu lugar não é aqui, nem é na Ilha Bela, e não é em lugar nenhum, né? Meu lugar é uma outra pátria, em outro lugar, e eu estou indo para lá. Eu não vejo a hora de chegar, né? Então, nós seguimos Jesus, nós sabemos disso. A gente não fica preso com essas visões limitadas, assim. Nós sabemos que algo muito maior se chama Reino de Deus. E que está para muito além dessas nossas pequeninas coisas que nos distraem no dia a dia. Está para muito além de toque-toque pequeno onde eu trabalho. Muito além. Está para muito além de Maresias, lugar que eu amo, onde meus pais moram. Está para muito além de moçambicanos lá, onde eu converso com eles lá pelo Facebook. Está muito além disso. É um reino eterno, é um reino que não tem limites. Eu sigo Jesus e eu percebo isso. As coisas desse mundo não me prendem. Tem um hino que minha avó gostava muito, da harpa cristã, que fala sobre isso. Né? Que as coisas desse mundo, nem os passarinhos, nem as belas flores, né, podem me encantar, porque são vãos terrestres esplendores, né? São coisas daqui, são coisas que serão ultrapassadas. Então, por mais que sejam belos e lindos, por mais que revelem a glória de Deus de alguma forma, eu sei que, na verdade, eu existo para algo mais, para algo além disso, para algo muito superior a isso. Então, quando Jesus diz, não é aqui a minha casa, não é aqui o meu ninho, não é aqui. Não se sinta confortável ainda. Quer me seguir? É assim. Ainda não é o nosso lugar. Você ainda não vai ficar à vontade, porque ainda não é. Então vamos. Depois, teve um outro que disse assim para Jesus, no versículo 20. Aliás, 20, Jesus já tinha respondido esse, o 21. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos.
E essa resposta de Jesus, quando a gente olha ela lá em Lucas 9, que é uma passagem que fala sobre o mesmo assunto, Jesus fala para ele o seguinte, ele fala assim, no versículo 60 do capítulo 9 de Lucas: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Olha que interessante, como a resposta de Jesus lá tem esse adendo, um pouquinho mais, que faz toda a diferença para a gente entender o que Jesus disse aqui. Às vezes você acha que seguir Jesus é fazer Jesus se ocupar com as suas ocupações deste mundo. Porque para você é fundamental, define a existência do universo, se amanhã seu trabalho vai estar assim ou assado. Para você é de suma importância, mais importante do que a decisão do maior imperador, se amanhã sua esposa vai sorrir para você, e seu filho, isso e aquilo, aquilo outro. Nós queremos que Cristo se curve às nossas necessidades e nos sirva. Só que essas coisas, apesar de terem a sua importância, elas são coisas mortais, passageiras, coisas dessa vida de fato. E não são as coisas mais importantes de todas. Jesus está falando para esse discípulo o seguinte: cuidado com o quanto você se preocupa com as coisas passageiras e mortais, com as coisas dos mortos. Deixe que os mortos se preocupem com as coisas mortais. Não deixe isso ocupar tanto o seu coração assim. Por quê? Porque o discípulo se ocupa do quê? De gerar vida. O discípulo, ele tem uma mensagem, ele tem assuntos eternos. Ele tem situações muito, muito mais fundamentais e radicalmente mais importantes em jogo. Até mesmo nas relações familiares, até mesmo nas relações de trabalho. Quando você é um discípulo de Jesus, você enxerga até essas coisas com o olhar do discípulo, com o olhar do Cristo, com o olhar do reino que está sendo construído. E aí tudo muda de valor, inclusive. Até as coisas que você considerava mais importantes, elas se tornam ferramentas para algo melhor e maior. Até mesmo as suas relações que você usava de certa forma, agora ganham muito mais profundidade, porque tem a ver com revelar Cristo para os outros. Tem a ver com derramar amor de Cristo sobre os outros. É muito maior do que o que eu quero que aconteça. É muito maior. Então, seguir Jesus, ser um discípulo, está para muito além de frequentar uma igreja, está para muito além de ter seu nome inscrito em algum ministério de alguma igreja. Está muito além disso. Significa que você sabe que você é igreja nessas coisas e em tantas outras mais. Aliás, você é mais tempo igreja de Cristo nessas outras tantas coisas mais. É só fazer uma comparação de horas, né? Quanto tempo você gasta no ministério X da sua igreja? E quanto tempo você gasta em casa? Quanto tempo você gasta no trabalho? Então, onde você é por mais tempo igreja? Ou não é, né? Que é mais terrível ainda. O discípulo de Jesus, ele enxerga isso. As coisas se iluminam. Ele percebe que é agora uma forma de viver. Não é mais um ritual ou uma religião. É uma forma de existência. Aquilo define como essa pessoa age, como ela pensa sobre as coisas, como ela se relaciona com as pessoas. É muito mais. É muito mais, e ainda bem que é muito mais, porque é muito bom também. É ótimo. E aí depois, o versículo 23, começa a travessia de fato. Ele diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Olha que interessante, né? Aí eles seguiram Jesus, eles entraram no barco com Jesus. Mas lá em Marcos, capítulo 4, versículo 36, Marcos nos dá uma informação a mais que Mateus também não dá para a gente. Ele diz assim: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Eles foram no barco com Jesus, mas outros barcos também tentaram fazer a travessia sem Jesus. Uma galera foi,
Olha que interessante, né? Vários tentaram seguir adiante para dentro desse mar. Alguns atravessam como multidão sem Jesus. Outros atravessam com Jesus no barco. E isso faz toda a diferença, como a gente vai ver agora a partir do versículo 24. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, e Jesus, porém, dormia. O que é maravilhoso. Versículo 38 de Marcos 4 ainda fala que ele dormia no travesseiro, né? Dá esse detalhe ainda, ele dormia gostoso. Muito bom. E aí eu quero primeiro olhar para esse mar, que é uma música que eu também tenho ouvido assim, nossa, quase todos os dias. Que a tempestade é você, né? E o vento forte é você. A tempestade, não sei quantos de vocês já viram uma tempestade no mar. Eu, graças a Deus, nunca vi. Nem quero ver. Mas tem gente que tem essa experiência, né? Você está lá, no meio do mar, e as coisas começam a mudar, as ondas gigantescas, aquela coisa maluca. E eles não estavam num barcão super protegido, nem nada do tipo. Então eles ficaram com muito medo. O mar, terrível. Só que aqui a gente pode comparar esse mar na vida deles, naquele momento, à nossa própria vida. O que há de tão oscilante, né, tão mutável, tão irregular como o mar. Eu morei mais de 20 anos em Maresias. E lá eu gostava muito porque tinha dia que eu ia na praia e o mar parecia uma piscina. Talvez vocês nunca tenham imaginado que Maresias fica assim, mas fica. Fica paradinho, principalmente nessa época. Porque o mar está tão gelado que ele não se mexe, né? Aí você põe o pé na água, você não sente seu pé. Já passei por isso. E uma vez um mergulho assim de cabeça e não senti o corpo inteiro. E às vezes o mar fica assim em Maresias. Mas tem vez que o mar em Maresias está monstruoso. Né? Geralmente no período do carnaval, o mar dá uma ressaca, ele destrói até mesmo os muros das casas, ele invade tudo. Teve uma vez que ele chegou na avenida em Maresias. O mar, ele é assim, principalmente em Maresias. Ele muda muito. Ele muda de repente. Tem um livro fantástico chamado, do Victor Hugo, agora eu esqueci o nome do livro, Trabalhadores do Mar. Muito bom esse livro, do Victor Hugo, livro francês. E o Gilliatt, o principal personagem, ele mostra isso. Ele vai para o mar várias vezes, ele vai mostrando como o mar muda. Só que Victor Hugo faz isso de uma forma belíssima, poética e tal, vale a pena ler. Enfim, o mar muda muito, muito rápido. E a nossa vida é tão instável quanto o mar. Aliás, eu tive uma professora de linguística que ela falava exatamente isso. Ela falou, a vida é instabilidade, é mudança. Quando tudo estiver parado e estático, você morreu. Então, a vida é instabilidade. A vida é oscilar. E que bom, na opinião dela, né? Que as coisas mudem, que as coisas se agitem. Eu também gosto disso, na verdade, né? A gente é meio nômade e tal, né? É oscilar, mexer com tudo. A nossa vida é assim. Toda vez que a gente acha que tem algum controle, parece que as coisas bagunçam todas, para ficar muito claro para todos nós que nosso controle era uma ilusão. Nós não temos controle algum sobre nada em nossas vidas. Há muitos personagens da Bíblia que nos mostram isso muito claramente. Acredito que o mais evidente seja o próprio Jó, que tinha uma estabilidade, ele tinha riqueza, ele tinha tudo, e de repente ele perdeu tudo. E é uma história muito bonita também. Nossa vida é assim, e isso nos dá medo. Com certeza isso nos dá medo. A gente fica como os discípulos aqui, apavorados. E é interessante que Jesus dorme. Por que Jesus dorme? Né? O que isso significa? Depois diz assim, versículo 25, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Vamos morrer. Eu acho que eles realmente acharam que ia morrer, eu acho que a chance era real. Mas nós, muitas vezes, gritamos do mesmo jeito que eles, por sermos ou melancólicos, ou por ficarmos apavorados muito facilmente mesmo, né? A gente dá uma exagerada na coisa.
Mas às vezes nossa dor é real e às vezes nosso sentimento de morte é muito real também. Nossa vida tem disso também. E isso é muito complicado. Às vezes a gente está apavorado desse jeito mesmo, sem saída, sem saber o que fazer. Às vezes falta tudo. Às vezes é tirado de nós todas as muletas. Tudo. E a gente perde a estabilidade, a gente não sabe como ficar em pé. A casa cai, como dizem por aí. Acontece isso às vezes. E isso mostra como a gente é cego, como a gente é míope às vezes. Mesmo quem segue Jesus. Quantas vezes nós, seguidores de Jesus, gritamos: Senhor, olha para nós, olha para mim, estou morrendo. Isso mostra uma falta de fé. Isso mostra um desespero por não enxergar as coisas como elas são. Jesus está no seu barco. Ah, mas ele está dormindo. Eu tenho um amigo extremamente melancólico, que ele não assista a esse vídeo, né? O nome dele é Jackson. E ele fala isso às vezes: não é possível, você é VIP com Deus. Você fala, você ora, as coisas acontecem. Comigo, Deus tampa o ouvido, ele não me ouve, ele faz de propósito, ele está dormindo, ele não se levanta do trono, e ele não quer fazer. Aí eu fico olhando e falo: ai meu Deus, que menino, né? Você é louco. Falei: talvez sim, talvez Deus não queira nem chegar perto de tanta negatividade, né, da coisa. Mas nós somos assim às vezes, nós estamos angustiados, não enxergamos as coisas e deixamos as ondas nos engolir. Esse mar oscilante nos devorar. O mar que agora há pouco estava calmo, porque ele se agitou um pouco, eu fico desesperado. Mesmo sabendo no fundo que isso é passageiro, mas na hora parece que isso vai definir tudo e que eu vou morrer. Na hora o problema às vezes parece tão grandão que eu não enxergo que ele é passageiro e temporário. Eu não enxergo que ele nem tem como durar para sempre. Eu não enxergo. E aquilo me devora. Isso é terrível. Mas Jesus dorme. E sabe por que Jesus dorme? Porque nenhum dos nossos problemas são capazes de sequer deixar ele um pouquinho preocupado. E não porque ele é arrogante, indiferente ao nosso problema, mas porque ele é precioso, poderoso. Não é isso que a gente cantou aqui? Ele é o Deus Criador. Para ele que, como Trindade, pairava sobre a face das águas, para ele que fez a água surgir, para ele que fez separação entre terras e águas, para ele, o que é aquele marzinho barulhento da Galileia no meio do nada na Palestina? Não era nada. É desse Cristo que estamos falando. Para ele, aquele mar turbulento, a soberana paz de Jesus é maravilhosa. Ele não era algo digno de um grito. Não era para ele. E aí vamos olhar a nossa vida também? Você está desesperado e você está gritando para Jesus acordar. Ele não está desesperado com você. Jesus não vai ficar desesperado com você. E que bom que ele não vai, porque ele não precisa ficar desesperado. Jesus é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, que até a existência do pecado não o assusta. Algumas pessoas perguntam, assim, aquelas perguntas que meu filho mais velho gosta de fazer, que é assim: ah, mas se Deus sabia de todas as coisas, por que ele permitiu que Adão e Eva pecassem, né? Eu falo: porque isso não assusta ele. Ele pode lidar com isso. Ele é Deus. E é isso. Nossa, mas por que esse problema está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por essa situação? Deus não está fora do controle. Deus não perdeu o controle das coisas. Isso não assusta Deus. Muito pelo contrário. Ele quer revelar a glória dele nisso aí. Só que você está apavorado, porque você vê Jesus dormindo, ele na eterna, soberana paz dele. Só que quem tem que se contaminar com quem? É Jesus que tem que ficar apavorado ou é você que tem que ficar em paz? Mas Jesus acorda, né?
Jesus acorda, porque ele é extremamente gracioso, maravilhoso. E aí o que ele diz no versículo 26? Ele faz uma pergunta. Jesus acha tempo para uma pergunta, e isso é muito legal também. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Olha que legal. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Lá em Lucas 9, ele diz assim... aliás, Lucas 9 não, que essa aqui é só em Marcos 4 que ele fala também, quer ver? Ó? Lá em Marcos 4 ele muda um pouquinho a pergunta, mas tem a mesma conotação. Né? Ele diz assim, Jesus estava na popa dormindo, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar. Aqui ele adianta a parte, né? Aí no 40 ele diz assim, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? A pergunta de Jesus. Então, Jesus está perguntando aqui para você hoje, para você que fica desesperado com as situações da sua vida, ele está perguntando se você tem uma fé pequena demais. Né? Em Mateus ele pergunta isso. Por que sua fé é tão pequena? Só que vamos traduzir isso, porque a gente coloca fé, a palavra fé sozinha, assim, para nós, parece uma força que a gente tem que fazer. O que Jesus está perguntando é, por que você confia tão pouco em mim? Por quê? O caos está acontecendo e Jesus não quer olhar para o caos, ele quer olhar para a sua confiança nele. É isso que importa para ele. O problema para ele, é assim para resolver. Não é o problema que importa para Jesus. O problema para Jesus é por que você confia tão pouco em mim. Por que isso? E, gente, chega a ser ridículo mesmo. Sabe por quê? Uma vez, quando eu saí da coordenação pela primeira vez, eu recebia um cartão alimentação de R$400. Dá até vergonha de falar isso. Não por causa do valor, né? Também é vergonhoso, mas não por isso. E aí eu ia perder esse cartão, porque agora eu ia voltar da aula. Eu não posso mais ter esse cartão. E aí eu entrei em crise. Ai, como é que eu vou viver sem o cartão? E aí, minha esposa viajou, ela foi para a Bahia, eu ia uma semana depois. E eu fiquei sozinho em casa e falei, eu vou assistir umas pregações aqui. Nunca sou disso, não gosto de ficar assistindo pregação na TV, né? Mas naquele dia, né? Tempo sobrando, nenhuma criança pulando na minha cabeça e tal. Pus lá uma pregação do Abrantes sobre homens fortes. Sejam fortes. E nessa pregação do Sejam Fortes, ele fala assim, quanto vale sua fé? Quanto vale sua fé? Qual é o valor? Por quanto você vende sua fé? Aí, muito claramente, o Espírito Santo de Deus disse assim para mim, a sua vale R$400. Aí eu fiquei com tanto ódio daquele cartão que eu cortei ele em 10 mil pedaços e joguei fora. Né? Porque é ridículo isso. E é isso, né, gente? Olha que coisa absurda. Eu estava começando a ter gastrite por causa dos R$400. E aí, quando você olha para Deus e você fala assim, poxa, por que eu confio tão pouco nele? Ele que é o Deus de todo o universo, o Criador de todos os alimentos do mundo. E eu em crise por causa de um maldito cartão. Só que isso, eu sei que não sou só eu que sou assim, entendeu? Eu sei. Então, preste atenção. A pergunta de Jesus é, por que você tem tão pouca confiança em mim? Para com isso. E aí, eu acredito mesmo que a tempestade acontece para você enxergar isso. Para você mudar isso. Para você ter a chance de experimentar o poderoso Deus. Experimentar o quanto Ele é provedor e maravilhoso. Essas tempestades que acontecem não é para você ficar gritando de medo, é para você aprender a confiar mais nele, para você experimentar uma confiança maior. Só que a pergunta de Marcos também me desafia. Você ainda não confia em mim? É uma boa pergunta também. E é mais radical ainda, porque parece que não existe confiança nenhuma. Não é nem uma quantidade. Mateus é um pouquinho melhor, né? Marcos, ele fala que não é nem questão de quantidade, você não tem ainda confiança em mim? Quanto tempo ainda você vai viver desconfiando de mim? Fica mais pesado, né, quando a gente usa a palavra desconfiar.
Que é exatamente isso que o texto está falando. Por que você desconfia de Jesus? Você desconfia de Jesus. Você acha que ele vai dar um golpe em você. Você acha que ele vai te enganar. Que ele está, na verdade, fazendo tudo isso para rir da sua cara. Tem gente que pensa assim, sabia? De verdade. Eu digo melhor, tem gente que tem coragem de dizer que pensa. Porque nós sentimos e pensamos e não temos coragem de dizer. Porque quando eu tenho a mesma atitude que os discípulos, gritando no meio da tempestade de forma ridícula, eu estou demonstrando o quanto eu desconfio de Jesus. Jesus não é capaz de lidar com um mar tempestuoso. É isso que os discípulos estavam falando, certo? Gritando. E aí eu pergunto, onde está a sua confiança? Porque a dos discípulos estava num céu sem nuvens. Assim que a tempestade aconteceu, já era tudo. Onde você deposita a sua confiança? Um cartão de R$ 400 é muito passageiro. Não vale a pena depositar confiança nisso. No que você deposita a sua confiança? O que tira a sua paz? O que te deixa com medo? O que te traz pavor? É nisso que você deposita a sua confiança. E é muito legal que Jesus tire isso de você. Ou dê uma sacudida, uma ameaçada que vai tirar. Para você acordar. E perceber que aquilo em que você deposita a sua confiança é uma muleta feia, velha, quebrada, que não presta para isso. Ela não dá conta de sustentar você, de firmar você, de ser a sua base de vida. Ela não dá conta. Jesus fez isso pelos discípulos aqui. Por que você tem tão pouca fé? Você ainda não confia em Jesus? Por que você desconfia de Jesus? Onde está a sua fé? E aí, como a gente sabe, Jesus faz o milagre, né? Que lá em Marcos ele já adiantou, mas em Mateus ele acontece depois da pergunta. Ele diz assim, deixa eu me achar aqui de novo. Versículo 26. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. E isso é muito interessante de ver. E isso eu não sei também quantos de vocês já viram alguma coisa assim da natureza mudar assim tão drasticamente. Eu vi uma coisa assim acontecer uma vez, em Maresias também. A gente estava na praia, o céu estava lindo, estava tudo normal. De repente, no canto do Moreira, uma nuvem desceu a montanha, rapidamente, assim, bum, do nada. E aí veio um vento arrastando tudo, jogando guarda-sol, a areia doía na nossa perna, de tão rápida que ela batia em nós. E de repente, virou uma névoa. Ninguém enxergava direito mais ninguém. Isso foi assim. Aqui foi o contrário. Aqui eles começaram a ver tudo claro, tudo calmo. Tudo, de repente, ficou em paz. Não sei quantos de vocês já teve essa experiência com os problemas da vida. De você estar lá desesperado, aí Jesus acorda você, não é você que acorda ele, né? Porque quem precisa ser acordado é a gente. Aí você vê o problema assim, ó, se resolver de forma ridiculamente fácil. E aí você fala, nossa, como eu sou bobo. Nossa, olha, eu estava me perdendo cabelo por isso. Como assim? É assim que acontece, gente. Basta uma coisa. Você confiar em Jesus. É quando você fala assim, Deus, socorro, eu não sei o que fazer. É o Senhor quem resolve. Não sou eu não tenho poder, eu não sou capaz, não enxergo saída, me ajuda. É nessa hora, quando você reconhece Cristo, que Ele fala. Ele fala. Só que quando Ele fala é diferente, né? Quando Ele fala, a luz surge, não é isso? É assim que a coisa acontece. É isso que vocês estão vendo lá na segunda-feira, não é? Fiat lux, em latim, haja luz. É assim que acontece. Quando Jesus age, as coisas tomam forma. Nosso pequeno caos particular se arruma.
As coisas, de repente, encontram o seu devido lugar. Ele ajusta todas as coisas. E isso é muito bom. Ele estabiliza, ele acalma, ele organiza. E as coisas começam a fazer sentido. Você começa a perceber por que aquilo precisava ter acontecido. Por que as coisas deveriam ter sido daquele jeito mesmo. E por que agora você vai fazer diferente em Jesus. Isso é maravilhoso. E aí ele termina perguntando o seguinte. Ele não, né? Os discípulos agora fazem uma pergunta. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E aí eu quero pensar duas coisas para terminar aqui com vocês. Primeiro, que a sua decisão de fé, quando você passa a confiar nele, ou aumenta um pouquinho a sua confiança nele, o que ele vai fazer em você não afeta só você. Lembra que eu falei que outros barcos também estavam no meio do mar nesse momento. E eles estavam na tempestade também. Mas foi aqueles que tinham Jesus que clamaram por socorro e causaram a bonança. Você, confiando em Cristo, pode fazer algo tão maravilhoso, pode deixar Deus agir de forma tão maravilhosa na sua vida que você ainda acalma, organiza e ajusta a vida de outras pessoas à sua volta. A decisão deles de clamar por Cristo e a ação de Cristo sobre eles por amor a eles resultou em salvação para muitas pessoas que a gente nem sabe aqui. A gente nem sabe quantos barcos eram esses. A gente não sabe o que eles fizeram no meio da tempestade. Agora a gente pode ter certeza que mesmo eles não sabendo que Jesus é que estava mexendo nisso, eles também foram acolhidos, salvos, protegidos pela relação dos discípulos com Jesus, pela relação de fé, pela relação de confiança, pequenina confiança. Percebem isso? Se você hoje decidir confiar em Deus, decidir parar de desconfiar dele e deixar ele agir, ele não organiza só o seu caos, ele ainda organiza o caos dos outros à sua volta, através de você. E a segunda coisa, que é a mais importante de todas, é uma pergunta que você precisa se fazer para você mesmo. Quem é Jesus para você? Quem é Ele? Isso precisa mudar dentro de você. Ele precisa ser para você aquele que é capaz de acalmar a tempestade. Aquele que é capaz de apaziguar todas as situações que existem. Todas. Ah, não, mas tem coisa. Não tem coisa para Jesus. Não tem. Pode ser um problema no seu casamento que dura anos, pode ser um problema no seu trabalho, um problema financeiro, um trabalho que não surge. Para Jesus, isso não é um problema. Para Jesus, o problema real é se você confia nele ou não. É só isso. Ele prometeu que se a gente confiasse nele, ele faria coisas maiores em nós, através de nós, do que as que ele fez enquanto estava com os discípulos. Quanto eu confio em Cristo, o que Ele é para mim. Quanto eu vivo nesse reino de Cristo. O quanto eu sou discípulo de Jesus. Quanto você é discípulo de Jesus, de verdade. Quanto você está disposto a ousar em Cristo Jesus. O que você acredita que Ele pode fazer com o seu problema? As primeiras amizades que eu fiz nessa igreja foi ajudando pessoas a resolver problemas que ninguém acha que é possível resolver. E fiz amigos através disso. Problemas sérios, ligados a questões pesadas, difíceis, sexualidade, de drogas às vezes. Jesus pode tudo. Nós temos testemunhos aqui sobre isso, de pessoas que vivem libertas das drogas, tendo vivido escravo delas. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que viviam escravos da imoralidade, da pornografia e são libertos hoje.
Não existe porém para Jesus. Mas você precisa pensar e decidir quanto Jesus é seu mestre. Eu lembrei da música que tem a ver com esse texto também, né? Ó mestre, o mar se revolta. Quanto você quer confiar em Jesus? Que agora não é mais uma opção, não. Você vai ter que fazer isso agora. Eu quero orar por você agora. Nós vamos fazer um momento de oração. Depois, o Ministério de Louvor estará cantando aqui. E você terá a liberdade de vir até o altar para entregar de verdade tudo que está aí, pesando no seu coração. Toda essa sua desconfiança de Jesus, você vai ter a oportunidade de quebrar isso. Então você está convidado a vir ao altar enquanto a música toca para fazer isso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra maravilhosa que sempre fala ao nosso coração, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou registrado esse momento e nos deixou essa pergunta que não foi só para aqueles discípulos daquele dia, daquela hora, mas que é uma pergunta feita a todos nós, até hoje. Por que estamos com medo? Pessoas de tão pouca fé. Senhor, nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nossas vidas e nos eleva a um relacionamento mais profundo, pessoal, maravilhoso com o Senhor. Tira, Senhor, tudo do nosso coração que nos impede de confiar totalmente no Senhor. Trabalhe em nossas vidas, Pai, hoje e para sempre, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém.